Olá pessoal, estamos de volta para continuar falando de jornada do trabalho. Bloco anterior a gente falou de sobreaviso, prontidão e jornada 12 por 36, 3 pontos muito importantes para a prova de primeira fase, tá? Isso vem caindo e aí você tem que lembrar exatamente os detalhes de cada uma dessas jornadas. Eu quero começar esse bloco conversando com vocês sobre o 611A e o 611B, que são dois artigos muito importantes para o direito do trabalho, muito importantes para a prova e que a gente vai voltar o tempo inteiro. Então, são dois artigos que você tem que ter em mente, que você tem que conhecer antes de ir para a prova. O 611A, ele traz um rol exemplificativo. Vamos lembrar o que é rol exemplificativo? Rol exemplificativo é aquele rol em que eu posso ter outros casos não inseridos ali dentro daquele 611A. Então, o rol do 611A é meramente exemplificativo de situações em que o negociado, vai prevalecer sobre o legislado. Então, ele traz temas, traz institutos em que as partes podem negociar além do que está legislado, além da proteção determinada pela lei. O 611B traz pra gente um rol taxativo, tá? O 611B traz um rol taxativo. Rol taxativo é aquele que não pode ser modificado, é aquele que somente aquelas hipóteses que são hipóteses descritas no caput. E aí o que o 611B fala pra gente? Das situações em que o empregado e o empregador não poderão negociar, tá? Basicamente, o 611B, ele repete o 7º da Constituição. Então, ele diz ali tudo que está na Constituição, basicamente, e que você não pode negociar. Essa é a ideia dos dois artigos. E no 611A, que é o que interessa pra gente, a gente tem 5 incisos que falam exatamente sobre duração do trabalho. Vem pra tela comigo, olha o que o 611A fala pra gente. O 611A fala o seguinte: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais, banco de horas anual, então você pode pactuar aqui o banco de horas anual, intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos, tá? Para jornadas superiores a 6 horas. E aí aqui a gente pula para o inciso 10, modalidade de registro da jornada e a troca de dia do feriado. Então esses cinco institutos, esses 5 direitos podem ser flexibilizados pela norma coletiva. Sempre que vocês lerem o 611A, você vai lembrar que é um rol exemplificativo, tá? Você vai lembrar que é um rol exemplificativo e você vai lembrar do parágrafo único do artigo 444 da CLT. Vamos revisar, gente? Já viu isso? O que diz o artigo 444 da CLT? Ele fala lá no parágrafo único do trabalhador hipersuficiente, é o nome que a doutrina dá para a figura apresentada pelo parágrafo único do 444. O que diz o parágrafo único? Que aquele trabalhador que tiver diploma de nível superior e receber até 2 vezes o teto dos benefícios da Previdência Social no regime geral, ele será considerado hipersuficiente e vai poder contratar em contratos individuais de igual para igual com o empregador todos os temas do 611A. Só para a gente ter uma ideia, hoje o teto está aproximadamente R$ 5.645. Se a gente pegar o dobro disso, é um trabalhador que recebe ali mais ou menos R$ 11.300, quase R$ 11.300 bruto, tá? Só para vocês lembrarem da figura do hipersuficiente. Então, esse empregado hoje poderia negociar com o empregador de igual para igual todos os pontos que estão aí no 611A. É o chamado trabalhador hipersuficiente. Vou anotar aqui para vocês, vamos voltar aqui para a tela. Hipersuficiente, para você se lembrar, tá? Isso aqui é muito recorrente.
hipersuficiente, muito recorrente nas provas, ok? Então vamos ver aí o que diz o artigo 64, tá? A gente viu aqui o que eu posso negociar, tá? Sobre duração do trabalho. E o artigo 64, ele fala pra gente como que eu vou achar o salário hora normal, tá? Olha só o que diz o 64. O salário hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal, a gente já fez essa conta, né? Salário mensal correspondente à duração do trabalho, aqui se refere 58 por 30, tá? Então aqui eu vou pegar esse salário mensal que o trabalhador recebe, vou dividir pelo divisor, tá? Para encontrar o salário, e aí eu vou dividir por 30, né? Para saber quantas horas tem a duração desse trabalhador. A gente já viu como é que eu calculo o divisor, tá? Vale a pena voltar lá para vocês lembrarem como é que eu calculo o divisor. Eu vou fazer aqui só a fórmula, tá? Mas quem tiver com dúvida, volta aí 2 blocos que a gente trabalhou. Vamos traduzir esse artigo 64? Olha só a fórmula. Qual é a fórmula para eu achar o salário hora normal? O salário hora, eu vou escrever aqui a fórmula para vocês, tá? Salário hora normal é igual a... Primeira coisa, você vai pegar o salário mensal tá? Você pega o salário mensal desse trabalhador e vai dividir pelo divisor. Aliás, deixa eu escrever aqui, eu vou escrever exatamente o que você vai fazer para achar o divisor. Você vai pegar a média, vou escrever bem detalhadinho para vocês não esquecerem, tá? Você vai pegar a duração do trabalho semanal, ok? Quantas horas esse trabalhador trabalha por semana e vai dividir por 6 dias úteis, que são os dias da semana, ok? Você vai pegar aí o trabalho hora, então, a duração do trabalho semanal, tá? E você vai dividir pela quantidade de dias úteis. E isso você vai multiplicar por 30. Então, assim você acha o salário hora normal. Isso que tá entre parênteses aqui, pessoal, é o que eu chamo de divisor, tá? Vamos fazer um outro exemplo pra gente jogar nessa formulazinha aqui. Vou pegar aqui a calculadora e a gente vai fazendo juntos, tá? Vamos supor que um trabalhador, ele receba R$1.000 por mês e trabalhe, no nosso exemplo, o salário dele é R$1.000, ok? E ele trabalha 40 horas semanais. Na prova não cai cálculo, tá, pessoal? Eu tô fazendo para vocês entenderem como é que você contabiliza isso. Então, para eu achar quanto ele ganha por hora, eu pego o salário mensal desse trabalhador, ok? Pego a duração semanal dele, vamos supor que ele trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, então ele trabalha 40 horas e divido por 6 e multiplico por 30. 40 dividido por 6 dá 6,6666 vezes 30 dá 200, que é o nosso divisor. Nosso divisor aí dá 200, tá? Que é exatamente o resultado do parênteses. Se eu pegar R$1.000 e dividir por 200, vai dar R$5, tá? Então, a hora desse trabalhador e a hora normal vai ser R$5, ok? Se eu quiser saber, se eu quiser calcular aí o salário hora extra, quanto o trabalhador que recebe R$5 vai receber de hora extra? Como é que eu sei, como é que eu faço para calcular a minha hora extra? Eu pego 1,5 e multiplico pelo salário hora normal. 1,5, pessoal, isso aqui é igual a 1 inteiro, tá? 1 hora mais 50%.
Então, aqui já estaria com o adicional, tá? 5 vezes 1,5 vai dar R$ 7,50. É isso que o artigo 64 fala. A lei diz pra gente como que a gente calcula o divisor, como é que a gente calcula a hora extra, a hora normal de trabalho. Beleza? Vamos continuar aí. Aí aqui eu vou ler só os pontos mais importantes, tá? Olha o que diz aqui o 61. O 61 fala assim: ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder o limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, ou seja para atender à realização de conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto, tá? Então aqui são situações em que o trabalhador vai poder trabalhar além da jornada normal e ele não pode se recusar a fazer hora extra, tá? Contanto que no máximo ele trabalhe 12 horas por dia nesse dia que aconteceu força maior, a inexecução possa acarretar prejuízo ou serviços inadiáveis. Esse adicional de 20%, você pode riscar aí do seu material, tá? No seu material físico ele vai estar escrito, mas você pode lembrar que não foi recepcionado pela Constituição. Então, onde você lê aí 25%, você pode ler 50%, tá? Hoje é 50%, tá? Porque esse 25% não foi recepcionado pela CF. Ok? Vamos continuar aí. Tempo à disposição, tá? Pessoal, o que é tempo à disposição do empregador? A gente tem tempo à disposição do empregador quando o empregado, mesmo sem estar trabalhando, ele está esperando ali para cumprir ordem, ele está à disposição do empregador. Em regra, o tempo à disposição, ele é um tempo pago, ele é um tempo que é considerado como trabalho para qualquer fim. Essa era a regra que a gente tinha na reforma trabalhista, que foi um pouco limitada, antes da reforma, perdão, que foi um pouco limitado. É o que está lá no artigo 4º da CLT, um artigo muito importante, é bom que a gente conheça porque ele traz algumas novidades. Vem comigo para a tela, vamos ver o que diz o artigo 4º da CLT. Olha o que diz o artigo 4º da CLT. Ele fala assim: considera-se como de serviço efetivo, então recebe do mesmo jeito, o período em que o empregado esteja à disposição do empregador aguardando ou executando ordens, tá? Ou aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Olha o que diz os parágrafos. Computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar ou por motivo de acidente de trabalho. Isso aqui já tinha antes da reforma, tá? Inclusive, são casos muito importantes em que você tem recolhimento de FGTS, mesmo o contrato de trabalho estando suspenso. Aí olha o que diz o parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previstos no parágrafo 2º do artigo 58, são aqueles 5 minutos que a gente falou sobre a tolerância, tá? Os 5 minutos de tolerância, ok? Quando o empregado, por escolha própria, aqui uma observação importante, tem que ser uma escolha própria do empregado, buscar proteção social ou proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou má condições climáticas, tá? Então o empregado ele tá ali porque ele tá com medo, o horário é perigoso, ele fica ali um pouquinho mais de tempo antes de ir pra parada, por exemplo, tá? Ele que escolheu, ou nas vias públicas, né, más condições climáticas, bem como atender ou permanecer nas dependências da empresa para exercer as atividades particulares como prática religiosa, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.
Pessoal, então o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar dessas situações, o que vai cair na sua prova, por exemplo. O tempo que o trabalhador leva para trocar o uniforme, mesmo não sendo obrigado a trocar o uniforme na empresa, é tempo considerado à disposição do empregador? Falso. Tempo para troca de uniforme só é tempo à disposição, ou seja, só é trabalho pago se o empregado obrigatoriamente tiver que trocar o uniforme ali na empresa. Por exemplo, ele trabalha numa indústria frigorífica, ele precisa trocar aquele uniforme porque pode levar contaminação para fora. Então, nesse caso, esse tempo da troca de uniforme tem que ser pago. Se ele pode sair com o uniforme sem problema nenhum, o tempo de uniforme não é pago. Ok, vamos voltar aqui para a tela, vem comigo, vamos entender aí como é que funciona a jornada de trabalho em tempo parcial. A jornada de trabalho em tempo parcial, pessoal, é uma jornada que foi bastante modificada pela reforma. Aqui a gente tem até um ponto positivo, porque o período de férias acabou ficando mais interessante para o trabalhador em tempo parcial. Mas a gente teve algumas modificações importantes. O que é trabalho em tempo parcial? É um trabalho em um período só. Qual é a ideia aqui? É você garantir para o empregado que ele tem uma jornada de trabalho um pouco menor para ele conseguir, por exemplo, fazer outras atividades. Então, esse trabalho em tempo parcial é bom para aquele trabalhador que estuda, que faz uma segunda graduação, por exemplo. Então, ele tem que ter um horário de saída certinho para conseguir chegar em outro compromisso, ou um empregado que tem mais de um emprego. E aí a gente tem regras para o trabalho em tempo parcial. Primeira observação importante, como é que é o salário do trabalhador em tempo parcial? Ele é proporcional às horas trabalhadas, então ele não vai necessariamente receber aquele salário mínimo, né? Ele pode receber um salário mínimo proporcional às horas trabalhadas, então lembre-se disso, tá? Então o que tem que ser garantido aqui é o salário mínimo hora, ok? Vamos para a tela, vamos ler aí o 58A, que fala desse trabalho em tempo parcial. Olha o que diz o 58A. O 58A fala assim: considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, ok? Sem a possibilidade de horas suplementares semanais. Ou seja, eu tenho duas hipóteses. Eu tenho a hipótese 30 sem hora extra, 30 horas semanais sem hora extra, tá? Ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas, ou seja, 26, mas com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas extras semanais, ok? Então, eu posso fazer 30 ou até 26, até 26 ou até 30, tá? Mais 6 horas extras, com a possibilidade aí de fazer 6 horas extras, tá? O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem as mesmas funções em tempo integral. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Ok? Então, você pode ali, aqueles empregados que já estavam na empresa antes da reforma trabalhista, para passar para o tempo parcial, eles têm que fazer uma opção manifestada, tá? E o instrumento tem que decorrer de negociação coletiva. Parágrafo 3º. As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50% igual qualquer outra hora extra. Na hipótese de um contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas, tá? Então, o trabalhador fez ali uma jornada em tempo parcial de 20 horas. Pode, tá? Ele está trabalhando menos de 26, as horas suplementares deste quantitativo serão consideradas horas extras, para fins do pagamento estipulado no parágrafo 3º, também limitadas a 6 horas suplementares. O que o parágrafo 4º está falando? Vamos supor que você foi contratada para trabalhar 20 horas semanais, 4 horas por dia. Pode.
Só que quantas horas extras você pode fazer por semana? No máximo, 6 horas. No máximo, sempre 6 horas, tá? Parágrafo 5º. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão, olha aqui uma outra compensação, ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento no mês subsequente, caso não sejam compensadas. Então, você pode compensar até a semana imediatamente posterior, beleza? Parágrafo 6º. É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. É o famoso vender as férias, tá? Antes da reforma, esse trabalhador ele não tinha esse direito. Agora ele tem, tá? Esse direito, ele vai ter esse direito, ok? E deixa eu só anotar aqui para vocês. O parágrafo 7º fala assim: as férias do regime do tempo parcial são regidas pelo disposto no 130. Não tem mais proporção em relação à jornada. Ficou muito melhor aqui o trabalhador parcial em relação às férias, tá? Fiz aqui para vocês, primeira possibilidade, tá? Do trabalhador a tempo, deixa eu só anotar aqui. Primeira possibilidade, fazer 30 horas ou fazer até 26 com mais 6 horas extras. Beleza? Pessoal, a gente encerra por aqui mais esse bloco e a gente volta para falar ainda mais sobre duração do trabalho. Duração do trabalho é o maior conteúdo aí, praticamente, que a gente tem dentro de direito do trabalho, tá? Então, a gente vai falar e volta em mais um bloco pra gente falar sobre duração do trabalho. Até já!